E aí, aproveitar também que somos poucos, vou fazer uma rodada aqui para a gente se apresentar. Quem tiver com câmera, microfone, puder ligar a câmera para a gente se ver um pouquinho, né? Então, eu me chamo Rafaela, sou enfermeira aqui na gerência de risco. E hoje essa reunião é para a gente conversar um pouquinho sobre o panorama das infecções relacionadas à assistência à saúde aqui no Distrito Federal, os nossos avanços e as nossas oportunidades de melhoria ainda que teremos aí nesse ano de 2023. Estou vendo que deixei a lista de presença aqui no chat, por favor, depois vocês preencham. Vamos lá, quem está aí? Doutora Naira? Está sem microfone. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rafa. Tudo bom? Boa tarde, doutora, tudo bem? Rosana é de qual serviço? Hilda, Luana, Débora. Débora da HRS, é você? Sem microfone. Oi, Débora, boa tarde. Rosana, Luana, Hilda, vocês são da onde? Boa tarde. Tarde. Sou da Nefro Taguatinga. Oi, Luana, bem-vinda. Hoje eu consegui. Que bom, a gente fica feliz. Rosana, ou não está aí, ou não tá nos ouvindo. Hilda, você está com câmera, Hilda? Não, então tá bom. Vamos dar início para a gente poder apresentar um pouquinho desse relatório. Vou compartilhar aqui minha tela. Todos veem, né? A apresentação. Então, esse foi o relatório das infecções do ano passado, né? O compilado que nós fazemos todos os anos aqui, com base nos dados que vocês notificam mensalmente para a gerência de risco. A equipe procede à análise desses dados, consolida tudo e vai fazendo um comparativo ao longo dos anos para ver como que nós estamos avançando nas taxas de infecção. Temos aí a participação da doutora Naira, que é nossa revisora aqui também, infectologista desse relatório, que colabora conosco na revisão desses dados, principalmente com relação ao perfil microbiológico aqui do Distrito Federal. Então, a ideia hoje não é, né, repassar todo esse relatório, porque ele é bem grande, mas a gente pegar alguns pontos principais que nos chamaram bastante atenção, tanto positivamente quanto negativamente, para a gente poder discutir e traçar algumas linhas aqui, né, alguns alinhamentos. Então, essa é a carinha dele, esse é o sumário e os temas que ele aborda. Vocês estão aí nessa vigilância e nessa notificação dos dados desde o ano de 2018, então a gente já tem uma série histórica começando a ficar robusta, né, considerável de dados aqui dos serviços de diálise do Distrito Federal. E nós estratificamos aí essas taxas de infecção em percentis para conseguir entender melhor os limites, né, de taxas de infecção que deveriam ocorrer aqui no DF e conseguir classificar os serviços em percentis a depender do valor da taxa anual que vocês apresentam para cada tipo de infecção notificada, certo? E vamos começar falando um pouco da adesão de vocês à notificação mensal, né? Pela nota técnica, nós precisamos notificar esses indicadores até o 15º dia do mês subsequente ao mês de vigilância. Então, se estamos aqui no mês de junho, até o dia 15 de julho, esses dados precisam estar no sistema, né? Por algum motivo, ou de logística, às vezes um serviço fica sem a pessoa do núcleo de segurança do paciente ou do controle de infecção, ou não faz a vigilância de um mês específico e acaba ficando sem aquele dado, né, no sistema. E isso faz com que a adesão do serviço caia e esse serviço fique irregular. Ele não notificou os 12 meses do ano.
E aí, para o ano de 2022, a gente teve um serviço de hemodiálise que não fez a notificação em pelo menos alguns meses, 1 ou 2 ou 3, né? E 2 serviços que fazem diálise peritoneal que também não notificaram todos os meses do ano. E aí é importante sinalizar para vocês que caso alguém inclua, por exemplo, eu era um serviço que eu não fazia diálise peritoneal e eu comecei a fazer. Então, que comuniquem à gerência, assim também como se interromperem esse tipo de serviço, que comunique, para a gente poder saber que a partir de determinado mês, vocês não têm mais paciente em diálise peritoneal, por exemplo, tá? Para vocês não constarem aqui como um serviço irregular no Distrito Federal. Então, melhorar um pouco a adesão aí para o ano de 2023, para a gente voltar a atingir 100%, já tivemos, né, 100% de adesão, mas o que acontece é que às vezes surge um serviço novo, que não tem a informação ainda alinhada, né, sobre as notificações, a gente orienta, mas acaba vindo como irregular. Sobre os indicadores da hemodiálise, né, focando aqui nos principais itens que vocês notificam, a gente queria destacar a parte da taxa de utilização de catéter não tunelizado pelos pacientes durante um período aí mais elevado, que é mais de 3 meses. Então, a gente tem uma queda aí nessa taxa de utilização do catéter temporário, por um período que, teoricamente, não era, né, para ele estar usando mais esse catéter, era para ele já estar com acesso definitivo. Então, de fato, vocês estão providenciando de uma forma mais rápida os acessos definitivos para a hemodiálise, seja por fístula ou seja pelo catéter permanente. Então, a nossa taxa de utilização do catéter não tunelizado, aí ele foi de 1,4% em 2022, então caiu de forma significativa essa taxa. E esse é um ponto muito positivo, porque o catéter temporário, ele é o catéter de maior risco para a infecção, né, de corrente sanguínea, que é a bacteremia. Então, nós vamos ver ao longo aí desse relatório que o tipo de dispositivo onde a taxa é mais elevada é exatamente no catéter temporário. Não tivemos casos de soroconversão, também para hepatite C, no ano de 2022. Lembrando que qualquer, né, caso de soroconversão, ele precisa estar dentro do serviço todo um processo de investigação, notificação para a vigilância sanitária e investigação dos fatores, né, das hipóteses que podem ali ter levado a essa transmissão de hepatite C dentro do serviço. Então, fiquem atentos a esse indicador. Temos também a taxa de hospitalização, a taxa de tratamento com vancomicina, que não teve muita alteração com relação ao ano anterior. E aí, falando um pouco aí sobre a parte dos acessos, né, que são providenciados para esses pacientes, ao longo dos anos, aí a gente vê que a fístula, agora em 2022, a gente teve um aumento, né, do percentual dos pacientes com fístula, que é muito bom, a gente está com 66% da nossa amostra aí com uso de fístula para hemodiálise, ao mesmo tempo que a gente reduziu significativamente o catéter temporário, né, o CDL. Em 2018, a gente tinha uma taxa de 15%, hoje a gente tem uma taxa de 6%. É bem inferior, né? Então, o ponto assim, mais positivo, eu acredito, dessa análise desse último ano tenha sido essa mudança nesse perfil do tipo de acesso que esses pacientes estão utilizando, né? Porque o CDL, ele traz diversos outros riscos, não é só a questão das infecções, mas ele é um dispositivo um pouco mais arriscado para o paciente estar utilizando, e aí a gente teve proporcionalmente também um aumento dos pacientes com o catéter permanente. Então, a gente aumentou a fístula, mas aumentou ao longo dos anos também o catéter permanente, né, que é utilizado pelos pacientes. Então, aí fica um ponto positivo, até de parabenização para vocês, né, um excelente indicativo de melhoria nos serviços de diálise, isso colabora para a prevenção aí da ocorrência das infecções relacionadas ao acesso vascular. Nesse gráfico, a gente achou pertinente juntar os 2 tipos de infecção de acesso, que é a bacteremia, né, que quando a gente tem
um micro-organismo identificado na corrente sanguínea do paciente, esse paciente tem sintomas ali, calafrios, febre, né, hipotensão, ele teve um quadro de bacteremia e as infecções do local do acesso vascular, seja do catéter ou seja da fístula. Então, juntando esses dois tipos de infecção por tipo de acesso, a gente observa aí no gráfico em azul mais claro, um aumento da prevalência das infecções relacionadas ao acesso permanente. Então, ao longo dos anos, nós fomos aumentando o número de pacientes com acesso permanente, diminuindo os pacientes com acesso temporário e, ao mesmo tempo, aumentando o número das infecções nos acessos permanentes, né? Então, apesar dele ser um dispositivo de menor risco do que o catéter temporário, a prevalência das infecções, né, aumentou nesse catéter permanente de uma forma significativa ao longo aí desses últimos 4, 5 anos, né? Provavelmente em decorrência dessa mudança, os pacientes estão fazendo, né, estão tirando o CDL mais rápido, providenciando um acesso definitivo e aí geralmente por um catéter permanente, né? Então, para nós nos atentarmos para as medidas de prevenção de infecção com os catéteres, de uma forma global, em número absoluto, é onde a gente mais tem casos de infecção, tá? Então, é exatamente isso que eu falei, esse próximo slide aí, né? Do total das infecções ocorridas em 2022, foram 556 infecções, bacteremias e infecções do local de acesso. Então, 60% delas ocorreu em pacientes que estavam em uso do catéter permanente. Então, dentro dos seus serviços, você precisa analisar o seu perfil de clientela e da sua clínica de hemodiálise. Você é um serviço que a maioria, mais de 90% dos seus pacientes tem fístula, ou você ainda é um serviço que tem um quantitativo significativo de pacientes com catéter. E aí a gente precisa direcionar os nossos esforços de prevenção de infecção para os cuidados com esse dispositivo, seja na inserção, mas principalmente na manutenção, no manuseio desse catéter vascular, né? E isso é uma coisa prioritária dentro do serviço de diálise para a prevenção das infecções. Isso aí tem que estar bem descrito no plano de segurança de vocês, tem que ter uma meta, certo? Para trabalhar, claro que a depender da sua realidade, da sua taxa de infecção, que individualmente vocês precisam acompanhar, certo? Aí vamos aqui agora para as taxas de bacteremia por serviço, né? Aliás, pulei aqui um slide. Nós temos dois gráficos aqui, agora separados, né? Um gráfico que mostra as taxas de bacteremias e o outro que mostra as taxas de infecção de acesso vascular. O que foi acontecendo ao longo dos anos? Vocês percebem que no gráfico da direita, o gráfico 7, a gente tem indo uma redução aí nessa taxa de infecção de acesso vascular, principalmente porque nós melhoramos bastante a captação, o diagnóstico das bacteremias. Ano passado nós tivemos uma apresentação até pela doutora Naira aqui sobre os critérios diagnósticos, né? Existem diferenças para a gente diagnosticar um paciente com bacteremia e um paciente com IAV. E esses critérios, eles são excludentes, né? Eu não posso, ao mesmo tempo, ter no mesmo paciente uma infecção de acesso vascular local e uma bacteremia, porque os critérios diagnósticos, eles se excluem, né? A partir do momento que eu tenho um paciente sintomático e que eu identifico o micro-organismo, eu não posso fechar uma IAV, mesmo que ele tenha ali sintomatologias no local visível, né? Naquele acesso. Eu dou prioridade para a bacteremia. Enfim, essa sensibilidade do critério diagnóstico, ela acabou reduzindo as nossas infecções de acesso vascular, aumentando o número das bacteremias identificadas, porque o objetivo era esse mesmo, né? A gente alinhar aí os critérios. E aí a gente vê ao longo dos anos a taxa de bacteremia aqui em 2022 por tipo de acesso, né? Lá em cima, a taxa mais elevada das duas tipos de infecção, ela é relacionada ao catéter temporário, né? O catéter temporário, o CDL, ele é o dispositivo de maior risco para o paciente adquirir infecção. Então, quanto mais rápido esse paciente
trocar o acesso, né, for providenciado um acesso definitivo, melhor para esse paciente, menor o risco dele adquirir, né, uma infecção do acesso vascular. Mas a gente observa um aumento aí na IAV dos pacientes também com o uso de CDL, tá? E a taxa de bacteremia em CDL, ela permaneceu a mesma em 2021 e 2022. Taxas de infecção em fístula também não tiveram alteração. Então, por mais que a gente esteja providenciando fístulas, vocês verem que as taxas de infecção nas fístulas, elas não estão aumentando, né? Então, de fato, a fístula é um tipo de acesso bem mais seguro para o paciente aí no quesito infecção, tá? Aqui a gente apresenta as taxas de bacteremia por serviço de saúde. Cada serviço sabe sua letra ou deveria saber. Se algum de vocês aí ainda não sabe se identificar, é só mandar um e-mail para a gerência de risco que a gente responde, tá certo? E aí, pessoal, lembrando que os serviços, como eu falei para vocês, foram divididos aí em percentis, né? O percentil 90. Então, 10% dos serviços estão localizados nessa faixa de taxas mais elevadas do Distrito Federal. Esses serviços, eles são prioritários para planos de ação e redução de infecção de bacteremias. Então, foram as taxas mais elevadas, a depender do tipo de dispositivo. Ah, mas o meu serviço teve essa taxa muito alta porque eu tenho pouco paciente com CDL, e esse pouco paciente que eu tenho com CDL aconteceu um caso de infecção. Acontece, né? Mas o cálculo, ele é da taxa, ele é proporcional, e proporcionalmente falando, então, você teve uma taxa bastante alta de infecção nessa clientela, precisa de trabalhar as medidas de prevenção em cima desses dispositivos, tá? Então, todos os serviços que foram citados aqui, as letrinhas, né? Eles são serviços prioritários aqui para a vigilância sanitária, para a gente acompanhar as taxas mensalmente. E isso é uma coisa que vocês também precisam fazer aí dentro do serviço. Então, a sua taxa de infecção, você também precisa calcular da mesma forma que nós verificamos aqui. Então, se a gente calcula a taxa de infecção de bacteremia por tipo de acesso, você também precisa calcular nas suas planilhas internas. Por isso, é muito importante que o serviço seja bem organizado. Eu sei que muitos têm as planilhas aí que vocês colocam, o paciente no mês que teve infecção, o tipo de infecção que foi. Então, no final, vocês precisam gerar esse indicador. E o indicador como é? O número de infecções em pacientes com CDL sobre o número total de pacientes com CDL naquele mês. Assim, vocês calculam o indicador por tipo, né? Tem uma pergunta aqui, o pessoal no chat? Peraí. Qual é? Ah, tá. Alguém perguntou como é que pode ficar sabendo a sigla, né? Manda por e-mail, Daniele, né? Manda por e-mail para a gerência de risco, a não ser que você não se importe da gente falar aqui abertamente, a gente pode falar também, tá? Mas é só por uma questão de sigilo aqui dos serviços, tá certo? Então, procedam a esse cálculo e acompanhamento mensal do indicador, até para vocês poderem saber se o plano de ação e as medidas de prevenção que vocês trataram para esse ano, se elas estão surtindo o efeito, né? Não esperem o ano terminar, calcular uma taxa anual para a gente ter... Não, isso aí é um acompanhamento mensal que vocês, como núcleo de segurança do paciente, precisa estar ativo aí dentro do serviço da diálise. Aqui, esse próximo gráfico é a mesma coisa, só que para a taxa de infecção de acesso vascular, os serviços que estão com as taxas acima do percentil 90, por tipo de acesso, que são serviços prioritários, precisam olhar para as suas taxas, olhar para os seus processos e traçar aí planos de ação para a redução dessas taxas ainda para esse ano. E a gente fez um cálculo também da taxa global, né? Ali é tudo separado por tipo de acesso, vocês perceberam, mas a gente pode fazer esse cálculo pelo total de pacientes que dialisam mesmo no mês, né? E aí, quando a gente junta
os dois tipos de infecção, faz a taxa agregada, né, por todos os tipos de acesso, a gente tem aí os serviços com as maiores taxas de bacteremia e as maiores taxas de infecção de acesso vascular aqui no Distrito Federal, tá? As taxas agregadas. Sobre a diálise peritoneal, que são menos, né, são menos serviços aqui, que são 14 serviços de diálise que fazem tratamento com diálise peritoneal, e as infecções são um pouco, uma taxa mais reduzida, né? A gente teve redução aí, a taxa caiu um pouquinho de mortalidade para pacientes em diálise peritoneal, comparado com o ano passado. Taxa de hospitalização desses pacientes se manteve a mesma, também de 2021 para 2022, e um leve aumento na taxa de peritonite, mas não é algo muito significativo, não é algo que muda, e é talvez também uma iniciativa de prevenção desafiadora para o serviço, né? Porque compreende vocês fazerem uma abordagem de paciente também de cuidados em domicílio, então envolve bem a parte domiciliar desse paciente também para a prevenção dessa infecção. A gente já tem aí alguns dados do Brasil, tá? A Anvisa soltou um boletim agora, se vocês entrarem lá no site da Anvisa, na parte de serviços de saúde, ficam todas as publicações, e eles têm um relatório brasileiro das infecções, tanto de hospitais, e agora, pela primeira vez, eles soltaram a dos serviços de diálise. Tem as taxas de hemodiálise também brasileiras, né, do país todo lá no site, se vocês quiserem olhar. A gente não colocou tudo aqui porque fica muita informação, mas a de diálise peritoneal a gente colocou nesse gráfico só para vocês terem uma ideia. De uma forma geral, as taxas do DF, elas são inferiores às taxas nacionais. Então, a gente tem taxa de infecção menor do que o restante, juntando todos os estados aqui do país. E aí os dois serviços prioritários com as taxas mais elevadas de peritonite também entram para monitoramento pela vigilância sanitária e para elaboração aí de planos de melhoria nesses processos. Eu não falei, gente, mas se vocês quiserem me interromper, fazer algum tipo de pergunta ou algum comentário durante a apresentação, vocês fiquem à vontade, pode ir botando no chat também. Qualquer pergunta, a gente pode ir conversando, viu? Doutora Naira também, quiser fazer qualquer comentário, fica à vontade. Principalmente agora, na parte do perfil. O perfil microbiológico que nós temos aqui são os dados dos agentes causadores de bacteremia, tá? Que é o que vocês notificam para nós. E nos deu uma certa surpresa alguns dados aqui. O primeiro, positivamente, é que a gente aumentou aí a proporção dos micro-organismos gram-positivos, que geralmente são os estáfilos, né? Staphylococcus aureus, Staphylococcus do grupo coagulase negativa, em detrimento dos gram-negativos, que geralmente vem com um perfil de resistência um pouco mais desafiador para os serviços, né? Então, a nossa prevalência aqui no DF de 67,6% de agentes gram-positivos no sangue desses pacientes que cursam aí com bacteremia, tá? Aqui no ranking, né, dos micro-organismos que mais aparecem, os principais, então, os estáfilos aí, eles estão no top 2, né? O grupo dos Staphylococcus coagulase negativo, que são todos aqueles que, resumindo, né, não são os Staphylos aureus. São os Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus capitis, outros tipos, né, outras espécies, que são aí 34% da amostra, seguido dos Staphylococcus aureus com 30% da amostra, e a Klebsiella pneumoniae, né? E aí vão vindo os outros agentes, mas isso aqui é muito importante que vocês tenham essa mesma avaliação do perfil internamente, porque isso aqui é do DF inteiro, né? Eu tenho perfil aqui de serviços de diálise que atendem SUS, serviços que não atendem SUS, serviços que são intra-hospitalares, então estão todos aqui
neste relatório. É importante que vocês tenham um perfil interno de vocês ao longo dos anos, do que tem aparecido nas hemoculturas desses pacientes, para que vocês consigam direcionar os protocolos de tratamento empírico. O que é isso, né? Ah, meu paciente, no meio da sessão de hemodiálise, ele começou com calafrio, ele apresentou febre, eu estou suspeitando de uma bacteremia ou de uma reação pirogênica, meu médico vai entrar com um antibiótico. Esse entrar com um antibiótico, né, vai coletar uma hemocultura desse paciente e a gente vai começar um tratamento para suspeita de infecção. Esse antibiótico, ele precisa ser direcionado de acordo com o perfil dos micro-organismos que costumam aparecer nos pacientes de vocês, né? A gente tem um relatório aqui a nível de Distrito Federal que é importante, mas mais importante ainda é vocês direcionarem a terapia antimicrobiana no perfil que o serviço apresenta, tá? Então, quem ainda não faz, precisa com urgência começar a fazer esse levantamento epidemiológico com esses agentes que crescem nos laudos, né, das hemoculturas que vocês recebem e com o perfil desses agentes, tá? Ao que eles são sensíveis, o que eles são resistentes, para que vocês possam ter o protocolo de tratamento empírico de uma bacteremia. Qual é o antibiótico da primeira escolha? Aqui eu sempre entro com vancomicina, né? No que você está baseando para você ter sua linha aí de antibióticos de primeira escolha, tá certo? Então, com relação aos gram-positivos, aí a resistência à oxacilina, que é mais comum aí nos Staphylococcus coagulase negativa, menos comum um pouco nos Staphylococcus aureus, mas mesmo assim a gente teve um aumento significativo de resistência à oxacilina nos Staphylococcus aureus em 2022, né? A gente saiu de 6,3% para 16,7% de Marsa, né? Que é um micro-organismo multiresistente. Nós consideramos multiresistente para os serviços de saúde. Aqui para enterococos também, que é um gram-positivo, né? Por tipo de espécie, Pessium fecalis e o gênero outras espécies, né? Com 66,7%, mas foram poucos isolados aqui em 2022, né? Foram 2 casos de resistência à vancomicina e só 3 agentes notificados, então por isso a taxa fica bastante elevada e por isso é importante vocês fazerem a observação do perfil que apresenta aí no seu serviço, certo? Não vou passar individualmente aqui o perfil de resistência de cada espécie, mas gostaria de enfatizar essa parte aqui que fala sobre os gram-negativos da resistência aos carbapenêmicos. Então, nesse gráfico aqui, gente, a gente tem uma resistência global. Todos os gram-negativos que foram notificados para nós, Klebsiella, acineto, pseudomonas, né? A gente fez uma prevalência aí da resistência desses agentes aos carbapenêmicos, que meropenem, imipenem, tá? E verificamos que a taxa global de resistência aos carbapenêmicos aumentou muito em 2022, né? Ela saiu ali de 6% no ano retrasado e foi para 18% no ano passado. Então, isso nos sinaliza para um problema de multiresistência dentro dos serviços, né? E vocês, mais uma vez, precisam olhar para o perfil dos agentes gram-negativos que estão circulando aí entre os pacientes de vocês. Da mesma forma, a resistência às cefalosporinas, né? De terceira e quarta geração, que aumentou aí bastante, quase dobrou, né? De 2021 para 2022. Então, isso é bastante preocupante aqui a nível quando a gente fala de resistência microbiana. Também não vou me atentar a percentual de resistência aí por cada espécie, está tudo no relatório, vocês podem ver. Tá? O perfil de resistência das principais espécies que crescem aí no sangue dos pacientes aos principais antimicrobianos para saber
Se as suas Klebsiellas, quando vêm, elas vêm sensíveis, multissensíveis, elas vêm resistentes, como que elas aparecem? Como que esse profissional médico pode entrar com uma antibiótico terapia aí empírica, né? Antes desse resultado final do antibiograma, por exemplo. Tá? E assim, de uma forma geral, pessoal, era isso. Primeira questão, parabenizar vocês com relação à melhora das taxas, da melhora dos acessos, né? Da providência de acessos definitivos para esses pacientes e que vocês consigam manter, porque isso é um indicador de qualidade importante, né? Quanto mais rápido o paciente receber um acesso definitivo, melhor. E a outra questão é reforçar com vocês a questão das medidas de prevenção de infecção para os acessos que envolvem catéteres, né? Alguém aqui quer compartilhar alguma experiência? Porque, assim, esse relatório, ele já vem há alguns anos, a gente todo ano solta eles, todo ano vocês veem a letrinha de vocês lá, assinalado ou não, ano passado foi a mesma coisa, os serviços que foram sinalizados precisaram apresentar um plano de melhorias, fizeram treinamentos, alguns conseguiram baixar taxa de infecção, né? Tiveram aí resultados de sucesso, outros ainda foram sinalizados novamente. Então, se alguém também quiser compartilhar um pouco das experiências que teve com isso, fique à vontade, esse espaço aqui é para a gente conversar, para a gente discutir. Entrou mais um monte de gente aqui. Vocês estão com alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? A gente vai começar a pedir o plano de ação de vocês, de quem foi sinalizado lá no relatório. A gente enviou o relatório para vocês, eu acho que já tem um mês? Por aí, mais ou menos. Então, para vocês já terem acesso, já começarem aí o trabalho do plano de melhorias, mas agora a gente vai começar a pedir que vocês nos encaminhem as iniciativas que vocês forem tendo e as comprovações, tá bom? Vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Vamos ligar as câmeras, quem tiver com câmera aí, por favor, para a gente conversar. Lá no início da reunião a gente se apresentou, mas não tinha muita gente. Eu vou pedir para quem chegou por último se apresentar. Josiel, se não tiver de microfone, escreve aqui de onde vocês são. Josiel é da onde? Boa tarde, eu sou da Davita de Águas Claras. Né? Davita de Águas Claras. Seja bem-vindo, Josiel. Quem mais? Rosana, liga o microfone. Olá, gente, eu sou Rosana, do CBN. Prazer e ótima a sua exposição também, Rafaela. Obrigada. Alexandre Pereira. Não estou te ouvindo, Alexandre, acho que seu áudio está... Não estamos ouvindo o Alexandre. A Hilda colocou aqui no chat, Hilda do HRT, Márcia. Márcia, você é da onde? Liga o microfone, Márcia, não estou te ouvindo. Estou de Sobradinho. Ah, Sobradinho. Linda. Sim? Então, temos aqui Flávia, da Davita Ceilândia, Cristiano, da Davita Zanorte, Amanda, de Sobradinho. O pessoal do Hospital da Criança está aqui também. Doutor Adolfo, Luísa, Nayara, Mário, da Renal Care. O pessoal da Politécnica está aí também. Bastante gente. Tá, alguns de vocês que estão aqui foram sinalizados, né, nesse relatório.
E assim, nós vamos encaminhar e-mails para vocês com essa orientação, mas nada mais é do que um plano de ação mesmo para trabalhar as taxas que estão mais elevadas aí de infecção dentro do seu serviço, né? Pode ser que vocês já tenham começado esse trabalho desde o início do ano, já tenham começado treinamentos, já tenham feito auditoria dos processos de vocês, revisado protocolos, orientado pacientes, né, para a questão do domicílio. Então, tudo isso que vocês forem fazendo, essas iniciativas para a prevenção de infecção, seria o plano de ação de vocês, né? Vocês podem ir encaminhando para a vigilância sanitária as comprovações, e aí a gente vai pedir individualmente por serviço que foi citado aqui no relatório, tá? Eu ainda queria reforçar algumas questões com vocês a respeito dos critérios diagnósticos, né? Vocês viram que essas taxas, elas são os mesmos indicadores para todos os serviços de diálise do país. Então, é muito importante que, quando vocês coloquem no sistema uma infecção, que ela tenha sido fechada direitinho, de acordo com os critérios diagnósticos que a Anvisa coloca lá na nota técnica, tá? Eu sei que tem algumas situações que vocês podem confundir, ou podem não estar, né, certos desse critério diagnóstico, então carreguem lá aquelas 2 ou 3 páginas que falam do critério debaixo do braço, para que vocês tenham certeza de que o paciente atende exatamente o que está descrito ali no critério na hora de fechar uma infecção, porque só pode vir para o sistema aquilo que for de acordo com o critério da Anvisa. E aí é costume de vocês, às vezes, receberem e-mails nossos perguntando, olha, você notificou uma bacteremia, mas não notificou o micro-organismo. Tem certeza que você verificou o critério diagnóstico? O critério está correto? Essa IAV que você fechou e essa bacteremia são do mesmo paciente? Porque se for ao mesmo tempo, não pode, né? Vamos voltar e verificar os critérios. E assim, se vocês tiverem dúvida ou quiserem discutir algum caso, né, de algum paciente, a gente ajuda também. Pode ligar aqui, pode mandar e-mail, falar, Rafaela, Mariana, eu tive um paciente assim, apresentou tal situação, eu estou na dúvida de fechar esse critério, você pode me ajudar? Então, a gente ajuda, tá? Tem serviços aí que tem apoio de infectologia, outros não têm, ou de um profissional médico também que consiga ajudar, então a gente também ajuda na questão dos critérios diagnósticos, se vocês estiverem com dúvidas, tá bom? E a outra questão é dos indicadores de vocês. Para alguns serviços, a gente pede até assim, me manda aí a planilha que você monitora as infecções do mês. E aí vocês mandam a planilha lá. Pessoal da Davita, que tem uma planilha que eu já percebi que vocês usam uma mesma planilha, ela é padronizada, né? Muitas coisas de vocês são padronizadas. É uma rede grande, usa a mesma planilha para controlar quem teve infecção, quem teve pirogenia. Então, gente, quando eu bato o olho numa planilha dessa do serviço, eu tenho que saber identificar que aquele caso foi uma bacteremia, tem que estar descrito lá, bacteremia. Eu tenho que saber que aquilo foi uma infecção de acesso vascular, tem que estar descrito o tipo de infecção que você está diagnosticando, senão como que você vai calcular esse indicador, tá? O indicador que a gente calcula aqui, você tem que conseguir calcular aí também. E ficou em dúvida, quer ajuda nesse cálculo, em como estruturar também essa parte de indicadores, fala com a gente aqui, marca um horário aqui, que a gente pode ajudar vocês, tá? O e-mail, Débora, o e-mail com a solicitação do plano de ação será enviado para o controle de infecção? Sim. Serviços intra-hospitalares? Sim. Quem responde em conjunto com o serviço de diálise é o controle de infecção, tá? Vocês vão fazer um plano de ação aí, claro, que a equipe da diálise do hospital está envolvida junto com vocês, mas a comunicação oficial fica por meio dos serviços de controle de infecção. Para clínicas que não são hospitalares, vai direto para o núcleo de segurança do paciente da clínica. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida mais? Doutora Naira, tá por aí ainda? Quer fazer algum comentário? Sim, por favor. Queria um espacinho aqui também para falar um pouquinho. Rafaela, sua apresentação, como sempre, foi brilhante.
Seus slides, toda a equipe, falo você, mas eu digo toda a equipe aí da gerência de risco, e os slides estão, assim, muito claros, e isso é muito bacana porque a gente consegue visualizar. É importante sempre a gente monitorar os dados para a gente entender a nossa realidade, mas se a gente não enxerga direito, a gente não conclui muito e não consegue criar plano de ação e estratégias de melhoria. Então, eu dou realmente meus parabéns, vocês estão cada vez melhores, o trabalho de vocês está cada vez, assim, expert aí nesses slides, com essas apresentações, e realmente é nota 10, e eu vim aqui reforçar aquilo que vocês conseguiram compilar ao longo do ano, e que é muito interessante, foram alguns pontos, eu anotei aqui, assim, só para reforçar aquilo que você já disse, que eu acho que é importante que todo mundo aqui saia daqui com isso na cabeça. Então, hoje, o resumo da aula da Rafaela é que realmente vocês estão de parabéns, porque aquilo que a gente vem batendo na tecla há anos, que é tentar reduzir o número de CDL. A gente sabe como é difícil, no trabalho, no dia a dia, nas clínicas, é muito difícil, os pacientes agudos, principalmente, pacientes com falência de acesso, a gente não consegue reduzir tanto, mas por mais que seja complexo, a gente sim vem reduzindo, olha, era 15%, depois foi para 12, 10, 9, 6, então vem numa curva decrescente do número de CDLs, e a gente sabe que o CDL é o acesso que infecciona mais, então, tanto que a sua taxa corrobora toda a literatura, que a sua taxa mostra que quem infecta mais, quem tem maior risco é o CDL. Mas como a gente tem pouco CDL cada vez mais, eu diria que o problema do DF não é o CDL. Apesar dele ter o maior risco, o problema do DF é o permicate. 60% das infecções do DF são de permicate. Então, se a gente pudesse sair daqui hoje com uma mensagem vamos ficar de olho no permicate. A gente sabe que, se possível, adquirir um acesso de fístula seria mais interessante, mas a gente sabe que não é possível para a maioria dos pacientes. Então, vamos tentar focar nas estratégias de prevenção. Já que eu não consigo mudar o acesso, vamos focar na prevenção. E, ao longo dos anos, como o permicate vem aumentando o maior número de infecções, sempre foi gram positivo, que a gente mais tinha de infecção. Nos últimos anos, a gente vem aumentando o número de gram negativos, talvez por infecção intralumen, por não limpar corretamente o hub, que a gente chama, que é aquela borrachinha do catéter. Então, a gente acaba jogando bactéria para dentro do lumen do acesso do paciente, infeccionando. Mas, curiosamente, no último ano, voltou a crescer o número de gram positivos. Então, vamos trabalhar, pessoal, em cima dos cuidados com a pele. Então, gram positivo, estafilocoagulase negativo, estáfilo aureus, na maioria é pele. Então, vamos focar no permicate, vamos focar na pele desses pacientes e também sempre no catéter como um todo, e falar que realmente a resistência das cefalosporinas, dos gram negativos para cefalosporina, está muito alta, está em 25%. Isso é alto. Eu tenho quase eu tenho um quarto, na verdade, das bactérias gram-negativas são resistentes a cefalosporinas, isso no DF. Então, é importante que cada um tenha o perfil da sua região, do seu perfil de pacientes, porque se realmente estiver muito alta, talvez não seria interessante utilizar, quando eu tenho um quadro de sepse, um quadro de febre, calafrios, né, sugerindo uma bacteremia, um quadro sistêmico, da gente não iniciar, por exemplo, uma ceftriaxona, uma ceftazidima, um cefepime, um quefazol, nada disso. Teria que ir ou para o meropenem ou para um aminoglicosídeo ou alguma outra opção. Então, se realmente a sua unidade for muito igual ao DF, mas realmente é preocupante, a gente já vê nas UTIs o aumento do número das bactérias multiresistentes, mas hoje na diálise eu ficaria focada nisso daí. Então, a mensagem hoje que eu acho que todo mundo tem que sair é, pessoal, vamos melhorar, vamos trabalhar e cada vez melhor em cima dos permicates e na pele desses permicates. Obrigada aí, pessoal, um apoio sempre. Obrigada, Rafa, vocês estão de parabéns. Doutora, obrigada, a gente que agradece aqui a sua parceria, né, uma profissional aí que nos ajuda ao longo desses anos, com todas essas análises, com toda a boa vontade aqui
nas nossas apresentações, treinamento, capacitação, a gente agradece o seu apoio. E eu acho que, assim, em decorrência aqui do que a gente está verificando nesse relatório e nessa reunião, a gente pode agora até definir como prioritário alguns temas para a gente trabalhar próximas reuniões com vocês, né, dos serviços de diálise. E eu acho que um deles, então, é prevenção de infecção relacionada ao acesso vascular. Aí, com foco nos catéteres, a gente pode providenciar também uma reunião para tratar sobre isso. E lembrando que, assim como a gente faz isso há muitos anos com os hospitais e agora faz com vocês também, a gente depende muito de vocês estarem dispostos a também participarem aqui conosco, né? Numa apresentação, numa capacitação, apresentando protocolos do seu serviço, por exemplo, uma experiência exitosa que você tenha, pessoas aí com mais expertise em controle de infecção em diálise que queira colaborar aqui nas nossas reuniões, são muito bem-vindos. A gente também, porque nós não trabalhamos com diálise, né? Nós somos vigilância sanitária, às vezes a gente precisa da expertise de quem está aí, de quem está no serviço, trabalhando com isso há anos, e que tem uma excelente propriedade para falar sobre os assuntos. Então, essa pauta da prevenção de infecção de acesso, e a pauta também do checklist de hemodiálise segura, tá? Que vai ser uma das nossas próximas reuniões, e aí eu queria aproveitar esse momento que vocês estão aqui para falar um pouco sobre óbitos. Não sei, alguns de vocês estavam na reunião de ontem à tarde com a gerência de risco, onde a gente falou sobre investigação de óbitos decorrentes de eventos adversos, né, nos serviços. Aí no Lyme Survey de vocês da diálise, vocês notificam o número de pacientes que foram a óbito, né, por qualquer motivo, mas lembrando que óbitos que ocorrerem dentro do seu serviço, no momento da hemodiálise, o paciente está lá fazendo a diálise dele, isso precisa ser notificado e investigado num primeiro momento para a gente entender o que foi que aconteceu. E como isso tem ocorrido aí, só esse mês acho que nós tivemos 2 casos aqui de pacientes que foram a óbito durante uma sessão de hemodiálise, né? Esses casos estão em investigação por esses serviços, mas eu quero só, então, trazer essa questão para vocês ficarem atentos. Serviços que ainda não utilizam checklist de hemodiálise segura, que passem a avaliar e a implementação desse protocolo durante as sessões de vocês. E nós vamos tratar disso, aí a gente se compromete aqui a tratar disso numa próxima reunião, e aí a gente precisa de serviços que já estejam com esse processo do checklist de hemodiálise implantado, para poder também conversar um pouco, trocar um pouco experiência com os outros colegas sobre esse processo de implementação. Então, vocês têm nosso WhatsApp, a gente tem um grupo lá, quem ainda não está no grupo e quiser participar, é um grupo para que a gente troque informações rápidas sobre as nossas reuniões, comunicados importantes com a vigilância sanitária e também dúvidas e trocas de experiência. Então, se você quiser, algum de vocês quiser se disponibilizar para essas reuniões, é só entrar em contato comigo, tá bom? Para a gente marcar aí os nossos próximos encontros, certo? Se ninguém mais tiver nenhuma dúvida, a gente vai encerrar por hoje. É isso? É isso, então. A gente agradece a disponibilidade de vocês, a participação. Aqueles que estão listadinhos aí no relatório, aguardem um e-mail nosso, tá? E a gente vai conversando conforme vocês forem precisando. Em caso de dúvidas, estamos aqui, tá? Boa tarde e bom trabalho.